Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Lunar de Cripto. No vídeo de hoje vamos falar sobre o dumpzinho que rolou no mercado de cripto, fazendo aqui possivelmente um bear trap. Então, né, no Bitcoin a gente havia marcado essas duas regiões de range, então de lateralização de preço. Mencionei que o preço poderia ter voltado aqui nos 25.300, daria um bom trade, e o que a gente teve foi talvez um falso rompimento para baixo dessa região de range, fazendo uma forte tendência de baixa aqui, uma pernada de venda, um volume muito estrondoso. E essa reversão aqui para dentro desse canal de lateralização pode estar indicando então um início de uma pernada de alta, tá? No macro. Olhando aqui no 4 horas, agora o range está bem bonito, ela recém fechou, confirmando então esse candle, e o outro está abrindo positivo. Provavelmente a gente vai seguir agora numa lateralização, tá? Em busca de uma reversão de mercado. Talvez esse bear trap aqui era o que estava faltando, e essa retomada. Também vamos ver o gráfico da Floxio, que teve uma alta aí de mais de 300%. A gente chegou a bater o fundo lá em 500 satoshis, no 1.200.000 mais ou menos de market cap. E na Max batemos 1.700 satoshis, se eu não me engano, fez mais de 3 vezes, né? 3 vezes e meia de alta. Tá, vamos acompanhar então o gráfico. Ontem também, lembrando, o Fed não aumentou a taxa de juros, então ficou aquela coisa muito especulativa. Muita gente acha que vai vir mais peso aí nas próximas mexidas da taxa de juros, porém acredito que a gente pode estar bem próximo aí de uma reversão de mercado, tá? Então vamos mostrar também algumas operações que a gente abriu em long, e aqui nesse fundo já pegamos, já realizamos uma parte e deixamos só uma fração então dos trades para rolar, tentando pegar essa reversão aqui de mercado. Beleza? Partiu analisar os outros gráficos. Então Bitcoin no 4 horas, tá? Simboliza que essa reversão aqui vai começar, tá? A gente precisa agora confirmar se manter acima dessa região, para depois a gente estar buscando aqui talvez essa região de 50% do range, retestar o fundo seria legal e começar um rompimento aqui, ó, assim, tá? Isso ia ser um gráfico muito bonito, um cenário muito interessante para Bitcoin. Beleza? Só o fato de romper, recuperar, tá? Esse bear trap aqui pode ter sido o gatilho então do início de reversão e essa retomada do range. Vamos ficar atento para os próximos dias. Se a gente se manter dentro desse range aqui, Bitcoin vai iniciar uma reversão bem explosiva. Começando aqui então com um Polygon no 4 horas, a gente vê ali marcada a região então do longzinho aberto, tentando pegar aqui um fundo duplo, né? 4 horas, bem interessante esse fechamento de candle aqui, né? Foi pego no 1 hora então a operação, ó. Vocês podem ver quando fez esse pavio aqui, ó. Eu cheguei a abrir a operação aqui ainda nesse candle, tá? E ela chegou a negativar bastante. Bastante modo de dizer, desceu ali 2%, eu acho que foi, como estava alavancado, dá para sentir bastante. Porém já ficou verdinho, tá? E deu bastante lucro. Então agora é segurar, realizar uma parcial e segurar o resto para ver se a gente consegue romper aquela região para Matic aqui no curto prazo. É interessante que a gente rompa essa região aqui desse topinho aqui, ó. Ainda precisamos primeiro bater a região dos 61 centavos, 60 cents mais ou menos, mas ainda precisa de uma confirmação nos 63 para mostrar que realmente reverteu, tá? Então, talvez aqui ainda a gente tenha um reteste, aqui uma lateralização, mas a gente precisaria de um movimento assim para confirmar então que Matic está em forte reversão e tendência de alta, tá? Isso no curto prazo. Porém já deu entrada, né? Deu entrada aqui no 57,30, né? E realização aí perto dos 60 centavos, 59 e uns quebradinhos, parcial feita em Matic Polygon. Aqui então o XRP no 1 hora, e ela vem formando um padrão bem interessante nessa região aqui, ó, que eu tô bem de olho nesses topos e fundos, né? Topos descendentes e fundos ascendentes. Então, no 1 hora foi um padrão que a gente, se puxar aqui, ó, aqui para trás, ele também formou, só que em maior escala, né? Aqui esse padrão aqui, ó, de 1 hora. Aqui para trás também, ó, ele forma esse padrão e dá uma corrida então até em cima do topo, ó, quando ele forma aqui, dá uma corrida numa hora, tá? Seria interessante talvez se ele continua aqui, a gente ter uma corrida talvez até 52 centavos ali, seria bem interessante para talvez continuar caindo, tá? Comprei um pouquinho também de XRP nessa queda, nessa acumulação aqui, para tentar acumular e segurar até os 52 centavos, vendo mais ou menos como o preço vai reagir aqui,
no 4 horas a gente pode ver que está um padrão, um meio tanto quanto estranho, onde ele cria uma alta histórica e cria um fundo. E aí rompe, vai para uma nova máxima e rompe o fundo. Então, talvez aqui no 4 horas ele até tenha força para romper os 52 que eu falei ali e ir até 58, 60 centavos. E depois a gente tem que ver como é que o preço vai reagir, se ele não vai seguir nesse padrão que joga lá em cima e depois cai mais fundo. Joga lá em cima e cai mais fundo. Beleza? Agora falando então de Flock.co, no gráfico diário a gente pode ver aqui que o lançamento na Max, por que eu trouxe esse gráfico aqui? Tá? A gente tem o lançamento dela mais ou menos nesse preço aqui, ó, no corte de zero, exatamente aqui onde a gente acabou de romper. Então ali a gente precisa observar agora se esse padrão de gráfico diário subindo vai se repetir semelhante aqui, né? Esse padrão aqui é onde vem o gráfico diário e cai e continua numa lateralização com sequência de queda, ou então se a gente vai recuperar o preço nessa região lá de lançamento e vamos começar a formar um padrão de alta, né, que pode fazer com que o preço se aproxime da máxima histórica, talvez possivelmente até um rompimento dessa região aqui. Então começou um movimento bem bullish, ele saiu lá dos 0,00500, 5.028, chegou a bater aqui então 1.000 e lá vai pedrada, 1.365, né, quase 300%, quase 3 vezes o valor. E o que seria interessante agora para iniciar uma tendência de alta fortíssima, um rompimento do antigo topo aqui, ó, seria esse antigo topo aqui. Então a gente precisa ainda de uma confirmação, a região dos 2.000, mais ou menos, 2.000 satoshis ali de dólar, tá? O rompimento da Flock.co. Se ele se confirmar aqui, provavelmente a gente vai começar uma nova corrida no gráfico diário e vai bater talvez uma alta histórica até, não acho impossível, com a força e com os holders que tem, né? E talvez novas listagens que estão por vir aí. O volume está absurdo e começou uma tendência de alta fortíssima, então gráfico diário e gráfico 4 horas. Aqui no 4 horas vamos dar uma analisada agora. Vocês podem ver então que é candle, né, rompimento atrás de rompimento. A gente precisa ainda de uma confirmação, que seria o que? Talvez um rompimento desse topo aqui, ó, o topo mais forte no 2.200. Tá? Então ainda tem uma certa caminhada para a gente fazer uma confirmação dessa tendência de alta, mas já mostra aí uma força tentando romper. Foi assim que a gente iniciou, tá bem semelhante com o gráfico lá da PancakeSwap, quando a gente fez o rompimento da primeira máxima histórica. A gente também encontrou o fundo nesses 5.000 satoshis aqui, e aí fizemos uma corrida assim parecida, uma correção, uma lateralização, e depois o preço explodiu e bateu 40 milhões de market cap. Tá? Então vamos ficar de olho em Flock.co, que começou um padrão bem interessante, ok? Então, para encerrar o vídeo, te convido, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, deixa um like, se inscreve, deixa um comentário aqui se você tem alguma dúvida. Entra lá no nosso grupo do Telegram da Cripto, Supercão, tá? E Crypto Trader, onde a gente consegue trocar uma ideia mais de perto. Segue a gente também nas redes, aqui no Twitter, tá? E bora estudar agora o bull market começando. Talvez era essa chave que a gente precisava, um bear trap numa região ali de 25 mil dólares do Bitcoin. Se inscreve aí para não perder mais os conteúdos. Entra ali no Telegram para a gente trocar uma ideia mais de perto. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!